Agora, se eu der um send, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o envio de e-mail, porque realmente o envio de e-mail demora, né, um pouquinho mais. Mas, se eu venho aqui no Mailtrap, já tá lá, ó. Seja bem-vindo à plataforma, você já pode fazer o login em nossa plataforma. Fala Dev, beleza? Mais um Cold Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar de uns assuntos aí que mais varre a internet. Provavelmente você já ouviu muito falar sobre esses princípios do Solid dentro da programação e talvez nunca soube muito como aplicar ou se realmente devo aplicar isso no meu código, se faz diferença, se eu devo aplicar isso até quando eu tô utilizando um framework como um React da vida ou se eu devo aplicar isso somente quando eu tô criando um software do total zero. Será que isso vale só pro back-end? Será que isso vale só pro front-end? E hoje eu vou te mostrar naquele jeito Rocket City da vida, de forma prática e sem perder muito tempo, sem enrolação, como aplicar esses princípios do Solid dentro do desenvolvimento de uma API REST utilizando Node e TypeScript e como aplicar realmente os princípios que vale a pena você ficar ligado, que são os mais pertinentes para a gente estar aplicando dentro desse contexto, e também dois dos princípios que eu acho que não são tão interessantes você ficar muito agoniado, muito ali com medo de não estar aplicando ou qualquer coisa assim. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é Solid, né? O Solid ele é um conjunto de 5 princípios, então se a gente pensar Solid como 5 letras, 5 princípios, cada letra é um princípio, começando pelo S, que é o Single Responsibility Principle, que ele determina que cada classe, cada arquivo dentro da nossa aplicação deve ter apenas uma única responsabilidade. Uma única responsabilidade quer dizer que aquele arquivo ele deve ser responsável por executar apenas uma única tarefa dentro da nossa aplicação. Isso, como que a gente pode identificar quando tem algum arquivo que está tendo mais responsabilidades? Você, dentro da sua vida como programador ou programadora, você já deve ter criado aqueles controllers que tem vários métodos lá dentro, várias funcionalidades, fazendo criação, atualização, remoção, listagem, detalhe. E aí ainda dentro de cada um desses tem vários ifs que vai para um lado, vai para o outro, aí você quer colocar mais métodos dentro do controller, ou seja, aí já é um grande ponto que a gente tem que falar. Esse controller ele tem provavelmente responsabilidades demais, mas tudo bem, não é sua culpa, o modelo MVC sempre te ensinou dessa forma e é assim que a gente fazia. Até tem alguns modelos MVC que a gente seguia lá do Ruby e tudo mais, que é o famoso Fat Model, que a gente trazia boa parte dessas responsabilidades para dentro do model, mas mesmo assim nada disso era resolvido de uma forma bem legal, digamos assim, né? Seguindo todos os princípios da programação e por aí vai. Então, o Single Responsibility Principle, a gente basicamente determina que cada arquivo, cada classe na nossa aplicação, né? A classe é o modo da gente chamar quando a gente faz esse tipo de programação mais... Quando a gente utiliza desses termos, essas terminologias, esses princípios um pouquinho mais antigos, porém ainda válidos, sempre vão estar refletindo a classes, tá? Porque programação funcional, tudo isso é uma coisa um pouco mais nova e esses princípios não utilizavam dessa nomenclatura. O próximo princípio, que é a letra O, é o Open Closed Principle. Esse é um dos princípios que eu não acho tão importante você ficar de olho para o desenvolvimento da sua API, porque ele é muito difícil de você conseguir prever, né, conseguir realmente entender que está aplicando ele, mas o Open Closed Principle ele basicamente define que uma classe ela deve ser aberta para extensões, mas não deve ser aberta para modificações. Ou seja, quando a gente vai estender uma classe, né, a gente vai reaproveitar todo o funcionamento que ela já tem, e nós não vamos sobrescrever funcionamento daquela classe, nós não vamos criar uma nova classe substituindo funcionamentos, né? A gente vai estender aquela classe e reaproveitar o funcionamento que ela já tem, substituindo apenas alguns pontos que a gente acha interessante, mas a gente nunca vai estender uma classe e modificar ela por completo, né? Basicamente isso que esse princípio defende. Eu não vou entrar muito a fundo nele, porque eu não acho que é um dos princípios mais importantes para você ficar de olho. E aí a gente vem na letrinha L, que é o Liskov Substitution Principle, que esse sim é um dos princípios mais legais que a gente vai ver como que aplica no código. Esse princípio ele defende que a gente pode substituir implementações que uma classe depende. Por exemplo, imagina que a gente tenha um controller, uma classe que faz upload de arquivos, e a gente tenha vários drivers diferentes para upload de arquivos. Nós podemos fazer upload de arquivos para o nosso próprio servidor ou fazer para um CDN, para uma Amazon S3, para um Google Cloud Storage ou por aí vai. O Liskov Substitution Principle ele defende que nós podemos pegar simplesmente esses drivers de upload, o disco, o S3, o Cloud Storage, por aí vai, substituir eles, né, trocar entre eles dentro dessa classe que faz o upload de uma maneira geral e ela vai continuar funcionando sem problemas nenhum. Ou seja, a gente consegue substituir a implementação da funcionalidade de
upload, sem danificar todo o restante, que é a regra de negócio, a lógica que existe por dentro de um upload. Por exemplo, uma própria validação, qualquer coisa assim. Então, o Liskov Substitution Principle é um das que a gente mais vai utilizar aqui dentro da construção da nossa API REST, utilizando os princípios do Solid. O próximo é o Interface Segregation Principle. Também acho que é um princípio que não é tão necessário no desenvolvimento de uma API, até porque bem provavelmente você não vai ter interfaces muito complexas na maioria dos softwares, mas o que esse Interface Segregation Principle ele defende é basicamente que você não crie interfaces que são muito robustas, com várias propriedades, e sim divida essas interfaces em interfaces menores, né, em tipagens menores. Pensa assim, imagina que a gente tenha, vou fazer analogia com o campo, com o futebol, né, vamos supor que a gente tenha uma interface que define quais são as propriedades que um atacante dentro do futebol tem. Então, sei lá, a força do chute, qualquer coisa assim. E a gente tem as interfaces também que definem um goleiro. E aí o goleiro tem lá, sei lá, as skills de defesa dele, quantas defesas ele tem de média, ou qualquer coisa assim, eu não faço a menor ideia que eu nem assisto futebol. E aí, quando a gente tem essas interfaces para definir o formato desses dois objetos dentro do nosso código, tem muitas propriedades que elas são compartilhadas entre esses carinhas aí. Então, o mais legal é a gente conseguir definir, dividir em várias interfaces, fazer uma segregação de interfaces, como diz o próprio princípio. Então a gente dividiria em uma interface jogador, depois de jogador teria uma outra interface, sei lá, jogador de futebol, depois de jogador de futebol, aí sim teria uma goleiro e aí teria uma atacante. Então a gente teria várias interfaces que, somadas, elas definiriam todo o objeto como um todo, né, com todas as propriedades que ele precisa. Então é basicamente isso. Nós temos o Dependency Inversion Principle, que esse aqui é um das que a gente mais vai utilizar também, que ele tem muito a ver com o Liskov Substitution Principle, meio que eles andam muito próximos ali um do outros, que meio que não tem como você utilizar um sem utilizar o outro. O Dependency Inversion Principle, ele determina o seguinte: as classes da nossa aplicação, as classes que realizam as ações, né, os use cases, os controllers ou qualquer coisa assim, elas não devem depender de implementações, elas devem depender, geralmente, sempre, na verdade, de interfaces, né? As interfaces que são formas não funcionais da gente de mostrar qual que vai ser a tipagem de uma classe, né? Então, imagina que a gente tem aquele arquivo que eu estava mostrando antes, aquela classe que eu estava falando antes de upload de imagens, né? A classe de upload de imagens, ela não deve saber aonde que a imagem vai ser armazenada. Ela deve estar ela deve ser responsabilizada, ela deve ter a responsabilidade apenas de mostrar qual que é o fluxo de upload de imagens, né? Mas ela não deve saber exatamente aonde que vai ser guardada essa imagem. Então, é isso que faz o Dependency Inversion Control. A gente coloca essa dependência, esse driver de onde vai ser armazenada a imagem, a gente passa como uma dependência para essa classe, mas ela não sabe exatamente qual que é o lugar final, o destino final que essa imagem vai cair. Ela, na verdade, apenas sabe que aquele driver tem aqueles métodos, né? Um método upload, por exemplo, um método delete, mas ele não sabe o que o método faz, e se um dia eu trocar um pelo outro, aplicando o Liskov Substitution Principle, vai dar tudo certo, vai continuar funcionando, desde que respeite a interface principal, desde que respeite o que eu tenho que passar, o que eu tenho que retornar, e por aí vai. Agora, é claro, a gente vai aplicar isso aí na prática para entender como que esses princípios, principalmente o Dependency Inversion Principle, o Liskov Substitution Principle e o Single Responsibility Principle são aplicados dentro de uma API REST, utilizando o Node e utilizando o TypeScript. Bora lá! Bora lá então começar aqui o desenvolvimento da nossa API. Eu vou começar com aquilo bem prático, né, que a gente já faz, bem simples. Adicionar o Yarn, dar um Yarn Add Express. Vamos adicionar aqui também o TypeScript e também o TS Node Dev para rodar o TypeScript em ambiente de desenvolvimento. Vou rodar um TSC init aqui para ele criar o nosso testconfig.json. Aqui a única coisa que eu vou mudar é para ES 2017. Aqui também vou tirar a maioria dos comentários. Vamos selecionar aqui. End, delete, pegar essas propriedades aqui também que eu não estou utilizando, end, delete, remover essas linhas em branco que a gente tem aqui. O modo strict aqui, por enquanto, eu vou deixar ele como false, não vou deixar em modo strict. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração que a gente pode colocar aqui. Permitir JS, geralmente eu deixo como true. Isso aqui é bom porque tem algumas bibliotecas que elas não vêm com suporte a TypeScript, e aí a gente consegue importar elas aqui dentro. Fora isso, eu vou jogar aqui dentro um include, para ele ler como arquivo da aplicação todos os arquivos que estão dentro da pasta src, em qualquer pasta, arquivos que terminam com a extensão ts. Então vou jogar aqui o src, e aqui a gente vai ter o nosso server.ts, por exemplo, que vai estar sendo compilado pelo TypeScript. Aqui dentro, a parte de decorators, acho que eu não vou utilizar ainda, então não preciso fazer nenhuma configuração. Beleza.
Tranquilo. Agora eu vou começar aqui com a nossa aplicação em si. Então eu vou criar um app.ts e um server.ts. O app, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou importar o Express, vou criar o nosso app, que é igual a Express. Vou dar um app.use express.json. Faltou a gente adicionar as tipagens do Express também aqui dentro, né? Porque senão a gente não consegue saber exatamente o que tem lá dentro. Agora, teoricamente, eu já consigo saber, ó, tudo o que tem dentro do app do Express. E agora eu vou exportar esse app aqui de dentro. Outra coisa que eu estou fazendo muito dentro do TypeScript é utilizar apenas named exports e não export default. Isso aqui facilita na parte do auto-import do VS Code. Então, se eu venho, por exemplo, aqui no server e escrevo app, por exemplo, ele consegue importar de uma forma bem mais rápida e encontrar o nome da exportação e tudo mais. E agora eu vou simplesmente dar um app listing na porta 33. E aqui agora eu vou criar também um arquivo de rotas, né, que a gente vai ter as rotas da nossa aplicação. Rotas bem simples, tá? Eu vou importar aqui, vamos const router é igual router, lá de dentro do Express. Vou dar um import aqui, ó, ele já faz o auto-import. E vou criar aqui o nosso router .post, uma rota de criação de um usuário, por exemplo. Por enquanto ela vai receber request, response e não vai fazer nada, né? Ela vai dar simplesmente um response.status201.send, né? Que é um status de criação. E agora eu dou aqui dentro um export router. Vem aqui no meu app.use router, já fez a exportação aqui, a importação automática também, e já está tudo rodando aqui dentro. No meu package agora, basicamente para a gente conseguir executar essa aplicação, eu vou criar um script de start, que vai executar o ts node dev, né? Posso escrever ele dessa forma assim, ou ts node dev também funciona, tanto faz. Eu vou escrever dessa forma que é mais simples, né? Que é mais minificada. E agora eu vou basicamente passar aqui algumas opções para ele, que é a opção transpile only, que ele vai só transpilar o código, né? TypeScript para JavaScript, não vai ficar fazendo type checking, que é o padrão que geralmente faz o próprio TSC do TypeScript e acaba deixando mais lento as coisas. Respawn, para ele basicamente restartar quando tiver alterações no código e tudo mais. E a gente tem também o Ignore Watch, para ele não ficar observando alterações nos códigos dentro da pasta Node Modules, que isso aqui acaba deixando bem lento o processo de restart do servidor. E aí eu vou criar aqui, vou basicamente mandar ele executar o nosso server.ts, que é o carinha que deixa a nossa API online, né? Então se eu executo aqui agora um yarn start, pronto, nossa API já está rodando. Conseguiria testá-la com insônia da vida, mas por enquanto ela não tem funcionalidade nenhuma, então nem vale a pena, né? E agora eu vou começar criando algumas pastas aqui que a gente vê na maioria dos modelos MVC, né? A primeira pasta é uma pasta de models, eu vou estar chamando ela aqui de entities por enquanto, até porque quando a gente fala model, né, geralmente a gente entende o model como algo que está relacionado diretamente com uma tabela no banco de dados. Agora, quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre princípios da programação, da arquitetura de software e tudo mais, a gente entende que na nossa aplicação nós temos entidades que nem sempre são relacionadas diretamente com tabelas no banco de dados. A gente vai ver isso mais para frente com outros vídeos falando um pouquinho mais sobre arquitetura, mas eu penso nas entidades como os nossos models. Então aqui eu teria, por exemplo, uma entidade de usuário, né? E aí eu já posso começar falando quais são os campos que eu vou guardar dentro desse usuário. Então eu vou começar exportando aqui uma classe usuário. Dentro dela, um usuário, sei lá, quais campos que ele tem. Eu vou botar aqui que ele tem um ID, que é do tipo string. Eu vou colocar esse ID aqui como read-only, né, para ele não poder ser alterado depois que ele já está setado. Eu não posso alterar o ID de um usuário. E aqui eu vou botar alguns outros campos, que é o nome. Eita. Além do nome aqui, eu vou botar email e vou botar password também. E aí a gente vai ter aqui um constructor, que é para criar uma nova entidade, né? Então quando eu fizer um new user, eu quero passar para ele todas essas propriedades aqui, ó, name, e-mail e password, e já preencher automaticamente. Então eu vou receber todas as propriedades do usuário. Para eu tipar essas propriedades aqui, como eu posso receber nome, e-mail e password, eu vou falar que eu vou receber todas as propriedades da classe user, menos a ID. Então eu vou omitir a propriedade ID, né, basicamente. Então esse props aqui agora, ele vai receber, ó, name, e-mail e password. Tá vendo? Ele é basicamente um hackzinho que a gente consegue usar do TypeScript. E aqui eu vou receber o ID como sendo opcional. Por que o ID como sendo opcional? Porque quando eu vou instanciar, vou dar um new user, eu posso estar criando um novo usuário, e aí eu não vou passar o ID, porque eu tô criando um usuário novo, não tem um ID para ele. Agora, quando eu tô pegando um usuário que ele já tá salvo no banco de dados e convertendo para uma
e criando um user, né, que é uma entidade aqui da minha aplicação, baseado em um registro que já está salvo no banco, eu já tenho o ID. E aí eu passo o ID aqui dentro para o meu código entender que esse ID, que esse usuário já existe, né, que ele já tem um identificador para ele não criar um do zero. Então aqui, o que eu vou fazer também é instalar o ID V4, que é uma biblioteca para gerar ID universal único, né? ID único universal. É um ID bem longo, mas é único, então vale a pena. E aqui eu vou basicamente fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar todas essas propriedades aqui, ó, que tá dentro desse props, que é o name, o e-mail e password, e preencher aqui dentro. Tem várias formas, eu posso fazer this.name igual a props.name, this.email. Posso fazer dessa forma, ou tem uma forma um pouquinho mais rápida que eu posso executar um object.assign this props, ou seja, ele vai pegar todas as propriedades que estão aqui dentro desse objeto props e passar uma por uma para dentro do this. Então, se tem a propriedade name aqui dentro, ele vai fazer this.name igual props.name, this.email igual props.email e aí por diante. E aí, se eu não passar um ID para esse usuário aqui, eu vou assinar para ele um ID automaticamente, que é igual a o ID, né, que é aquele UID que vem lá de dentro. Aqui ele não está pegando, deixa eu ver se eu preciso importar as tipagens dessa lib aqui. Então, o UID V4, não, só não conseguiu fazer o auto-import, então a gente vem aqui, ó, importa o ID e salva para esse usuário. Então agora todo usuário dentro da nossa aplicação, ele vai ter um ID. Isso aqui é muito legal, uma coisa que eu estou fazendo recentemente nas minhas aplicações, que é não deixar a responsabilidade de criação de um ID para o usuário para o banco de dados. Então, como o banco de dados é uma interface externa, a gente chama ele de uma ferramenta que pertence à camada de infraestrutura da aplicação, o que acontece é que a gente pode trocar um dia de banco de dados, a gente pode desconfigurar alguma coisa lá dentro do banco de dados, e aí, como por exemplo o Postgres, né, essa geração de UID depende de uma extensão habilitada dentro do Postgres. Pode ser que um dia a gente rode nossa aplicação num Postgres que não tem essa extensão habilitada. então, aqui o que eu estou fazendo ultimamente é sempre criar o identificador para as entidades da minha aplicação a partir do próprio código e não deixar para uma responsabilidade do banco. Não usar, por exemplo, auto-increment ou qualquer coisa assim. Mas vamos lá continuar falando aqui sobre o que a gente vai fazer. Agora que eu já tenho as entidades, outra coisa que a gente tem muito dentro da nossa aplicação são, por exemplo, os repositórios, né? O que são os repositórios dentro de uma aplicação? Repositórios são classes específicas para a gente fazer a comunicação entre as funcionalidades da aplicação com o banco de dados, com a estrutura que a gente vai armazenar esses dados. Mas antes da gente começar criando esses repositórios, a gente vai começar entendendo onde que a gente vai deixar armazenada as funcionalidades, né, as ações que o usuário pode fazer dentro da nossa aplicação, a lógica, a regra de negócio em si. E geralmente agora, o que eu estou fazendo geralmente é colocar isso dentro de uma pasta chamada Use Cases, tá? Não se importa que as minhas pastas elas estão ficando com ícones aqui diferentes, é porque eu configurei a partir do Material Icons aqui, ó, para ele colocar basicamente várias associações de nomes de pastas com ícones que ele tem disponível lá dentro do próprio Material Icons. Então, se você quiser dar uma olhada, tá tudo aqui. Tá lá no meu GitHub também, você consegue copiar tudo isso aqui. Mas, vamos lá. Os use cases, baseados até no diagrama de caso de uso que a gente aplica lá dentro da engenharia de software, são as ações que determinado tipo de usuário pode realizar dentro da nossa aplicação. A gente pode pensar como cada caso de uso da nossa aplicação como uma funcionalidade que o usuário pode fazer aqui dentro. A única funcionalidade que a gente tem até agora na nossa API é a criação de um usuário. Então, eu vou começar definindo essa funcionalidade aqui dentro. Eu coloco ela nesse formato assim, ó, create user, beleza? E aqui dentro nós vamos começar tendo o nosso use case. Então eu vou criar ele aqui dentro, create user, use case .ts, e ele vai ser uma classe como qualquer outra. Então export class, create user, use case, beleza? Aqui dentro ele não vai ter um constructor, ele vai ter apenas um método chamado execute, que depois vai receber alguns dados e vai retornar alguns dados no final. Então, por enquanto, ele vai ficar dessa forma mesmo. Aqui, além disso, eu vou ter o nosso create user controller, que vai ser o nosso controller da criação do usuário, que é aquele que recebe a request do Express e devolve uma resposta. E por que eu não criei uma pastinha controllers aqui dentro, né? E simplesmente coloquei todos os arquivos lá dentro? Porque um dos padrões que eu estou gostando muito de seguir na criação das minhas aplicações, nas minhas APIs aqui com Node, é o Package by Feature. Package by Feature é um padrão onde a gente estrutura as pastas da nossa aplicação por feature, por funcionalidade. Então, por exemplo, a funcionalidade de criação do usuário, todos os arquivos que são relacionados com a funcionalidade de criação do usuário, eu coloco dentro da pasta Create User aqui no Use Case. Então, não interessa se é o controller, se é o Use Case, se são os testes para isso, tudo isso vai aqui dentro. A gente vai ter mais algumas coisas, inclusive aqui dentro, que eu já vou falar sobre, que é o nosso Create User DTO,
A gente já vai falar o que é esse DTO, se você nunca ouviu falar. E nós vamos ter testes também. Então a gente vai criar aqui o create user usecase.spec.ts, que vai criar aqui os testes para a gente testar essa funcionalidade, fazer os testes unitários aqui dentro. E aí a gente vai começar agora a implementar a funcionalidade de criação de usuário dentro da nossa API. Então aqui nos repositórios, já ficou claro pra gente que a gente vai ter que ter um repositório para lidar com as operações no banco da tabela de usuários, né? Então vou precisar de um repositório para lidar com usuários aqui dentro. Nesse momento já ficou claro pra gente que a gente vai precisar de um repositório da tabela de usuários, né? Um repositório para dizer basicamente quais são as operações que eu posso realizar dentro de um storage que armazena meus usuários. Isso pode ser um banco de dados, pode ser uma API, pode ser qualquer coisa. Isso que é o mais legal de quando a gente desenvolve uma API, desenvolve um sistema seguindo os padrões de Solid, que o nosso use case, que é a implementação da criação do usuário, ela não sabe exatamente aonde estão armazenados esses usuários. Ele sabe exatamente qual é a forma de comunicação que ele vai ter com o repositório que vai servir os dados desses usuários, mas não sabe se é um Postgres, se é um Mongo, se é um MySQL ou qualquer coisa assim. Ou seja, a nossa lógica ela fica totalmente desacoplada da camada de infraestrutura, que é a camada que define como que a nossa aplicação se comunica com o mundo externo, digamos assim. Então a gente vai ver, a gente vai começar criando agora o repositório. Na verdade, a gente vai começar criando uma interface que define qual que é o formato que o nosso repositório de usuários vai ter. Então, geralmente, eu crio essa interface com a letra I na frente. Então, é um padrão que existe no TypeScript, mas você pode criar sem o I. Você pode determinar entre um padrão e outro, mas eu gosto de criar com o I na frente. E aqui agora eu vou simplesmente exportar uma interface chamada iUsers Repository, beleza? E aqui dentro eu vou falar quais são os métodos que vão existir dentro do repositório. Então imagina que eu estou criando aqui uma funcionalidade de criação de um usuário. Eu preciso de um método porque eu consiga salvar o usuário, que eu consiga salvar ele no banco ou qualquer lugar. E eu preciso de um método também para buscar um usuário por e-mail. Por quê? Eu não quero permitir que dois usuários sejam criados utilizando o mesmo e-mail. Então ali no use case, que é a implementação da lógica de criação do usuário, antes de salvar ele, antes de criar um usuário novo, eu vou verificar se já não existe um usuário com aquele e-mail para retornar um erro para o usuário. Então eu vou começar criando o primeiro método, que vai ser o find by email. Esse método aqui ele vai receber um e-mail, que é uma string, e ele vai retornar um usuário, né? Se ele encontrar. Então a gente já deixa aqui o usuário. O usuário aqui não foi importado, então deixa eu importar ele lá das nossas entidades. E agora eu vou ter um outro método, que é o método save. Ele vai receber um usuário e ele vai salvar esse usuário dentro do banco de dados, mas ele não vai me retornar nada. Ele vai simplesmente salvar o usuário no banco. Beleza, a gente vai salvar isso aqui agora. E aí, lá dentro do meu use case agora, eu vou começar criando aqui um constructor, beleza? Esse constructor aqui agora, ele vai começar recebendo uma dependência. Lembra que a gente falou sobre o Dependency Inversion Control. Eu não vou simplesmente instanciar aqui o novo repositório, eu não vou usar diretamente o meu repositório que salva usuários. Eu vou depender de uma interface, né, para a gente aplicar aquele Liskov Substitution Principle e todo o Dependency Inversion Principle. Ou seja, o meu Create User Use Case, ele não sabe exatamente com qual tipo de repositório que ele está falando. Se é um repositório do Postgres, se é do MySQL, se é do Mongo, para ele não interessa. Ele só vai chamar os métodos e depois a gente pode fazer a troca desses repositórios, a troca desses pontos finais da maneira que a gente quiser. Então agora aqui, ó, no meu constructor, eu vou começar recebendo, deixa eu pegar minha colinha aqui, vou começar recebendo o meu repositório. Então users repository como um parâmetro, né? E o tipo dele é o iUsers repository. E aí eu poderia fazer dessa seguinte forma, posso criar uma variável private aqui dentro, users repository, que é do tipo iUsers repository. E aqui dentro do constructor fazer um this.usersRepository é igual a usersRepository. Ou no TypeScript tem uma maneira mais fácil da gente conseguir fazer tudo isso aqui, que é simplesmente jogar um private aqui na frente, ó. E ele automaticamente vai instanciar, vai colocar essa variável usersRepository como uma propriedade dessa classe, uma propriedade privada. E agora aqui dentro a gente já tem acesso, ó, a this.usersRepository e tem o método findByEmail e o método save. Ou seja, são dois métodos que a implementação deles não está pronta ainda, porém como eu já criei esse contrato, eu criei essa interface que define exatamente quais são os métodos que vão existir ali dentro, quais são os retornos que eles vão ter, eu não preciso me preocupar com a implementação. O caso de uso ele não é preocupado em como a nossa aplicação vai se comunicar com o banco ou vai se comunicar com uma camada de infraestrutura, uma camada externa, com o mundo externo. Ela é o use case ele é preocupado somente com a implementação da lógica, da regra de negócio da aplicação. Então agora aqui dentro, o que eu vou começar fazendo? Eu vou verificar se o usuário já existe. Então user already exists, que é igual await
this.usersRepository.findByEmail. E agora eu preciso pegar o e-mail do usuário, né? Então, quando a gente vai criar o usuário, a hora que eu for executar esse método, essa classe que executa a criação do usuário, eu preciso receber os dados desse usuário, né? Então, eu vou receber nome, e-mail e senha, que são os dados para criar um usuário. E aí que vem o nosso DTO. O nosso DTO, ele é o Data Transfer Object. Quando a gente vai transferir um objeto de uma camada para outra, a gente utiliza um DTO. Ou seja, dentro do controller, eu estou na camada de infraestrutura. É a camada do mundo externo, a camada que o usuário se comunica, a camada que faz ligação direta com algum protocolo, né, que no nosso caso é o HTTP. E aí eu mudo para uma camada de domínio, né, que é a camada interna da nossa aplicação aqui, que é o nosso use case. Eu preciso ter exatamente qual que é o formato dos dados que vão ser transmitidos entre uma camada e outra, né? Então aqui, ó, eu vou criar um DTO chamado basicamente Export Interface Create User Request DTO, que vai ter quais são os campos que eu preciso para a criação de um usuário. Então, campo nome, e-mail e senha, beleza? E aí, eu vou basicamente aqui no nosso use case falar que os dados que eu vou receber aqui, eles vão estar no formato, aqui tá, eu vou botar um i aqui na frente. O formato deles é um i create user request DTO. E agora, aqui dentro, ó, na hora que eu vou dar um find by email, eu já tenho data.email para fazer a busca exatamente desse campo aqui. Se o usuário já existe, ou seja, se esse user already exists retornou alguma coisa, eu vou retornar um erro daqui de dentro, falando user already exists. Beleza? Simples assim. Agora, se ele não existe, eu vou criar um usuário novo. Para isso eu vou dar um new user, lá naquela entidade que a gente criou lá no comecinho, passando os campos aqui para ele, que é o data, né? Que são os dados que a gente está recebendo aqui de dentro da nossa requisição. E aí, eu vou chamar o nosso repositório, users repository, fazendo um save desse usuário, ou seja, eu vou salvar esse usuário dentro do nosso banco de dados ou dentro da estrutura que for necessária para salvar ele. E aí pronto, a gente acabou o nosso use case. E aí a gente aplicou aqui os primeiros princípios do Solid, e aí a gente falou bastante coisa, se eu falei muito rápido, calma, se eu falei muitos termos que você não conhece, calma, mas agora eu queria chegar nesse exemplo para a gente começar a entender os princípios que a gente aplicou do Solid até agora. Primeiramente, Single Responsibility Principle, né? Essa classe Create User Use Case, ela tem uma única responsabilidade, que é a criação do usuário. Ela não tem a responsabilidade de como que esse usuário vai ser salvo, se ele vai ser salvo num banco, se ele vai ser salvo num arquivo JSON, se ele vai ser salvo numa API de terceiro ou qualquer coisa assim. A única responsabilidade que essa classe tem aqui é de verificar ali se o usuário, se ele existe ou não, e criar realmente esse usuário. Então, isso aqui é um dos princípios que a gente já está aplicando aqui dentro. Como cada use case tem apenas um método aqui chamado execute, a gente nunca vai ter uma lógica replicada entre vários lugares da nossa aplicação. Qualquer outro lugar da nossa aplicação que precisar criar um usuário, não interessa se essa criação do usuário está vindo de um admin, se está vindo do próprio usuário, está vindo de uma integração com terceiros, sempre vai passar por esse arquivo. Então eu tenho um único arquivo que detém toda a lógica, toda a regra de negócio de como criar um usuário dentro da minha aplicação. Outra coisa muito legal aqui dentro é que a gente está aplicando o Liskov Substitution Principle. A partir do momento que a gente está recebendo aqui, ó, o nosso Users Repository e falando que o tipo dele é um e-Users Repository, ou seja, uma interface, um contrato que define quais são os métodos que vão existir dentro do repositório, não interessa qual repositório eu passar para ele, se é um Postgres, se é um MySQL, se é um Mongo. Se tiver esses métodos aqui, para ele tá suficiente e vai funcionar. Agora também o último, que é o Dependency Inversion Control, o Dependency Inversion Principle, que é basicamente, eu não estou dependendo diretamente da implementação do repositório, dos usuários, eu não estou salvando no banco diretamente aqui, eu não estou dando insert, eu não estou dando update, eu não estou dando select, nem nada disso, eu estou dependendo de uma outra classe que faz a implementação, ou seja, eu não dependo da implementação direta e dependo somente da abstração daquela implementação, da interface daquela implementação. Então, basicamente, esses três conceitos estão sendo aplicados aqui dentro. É claro que a gente consegue aplicar isso aqui mais a fundo, eu vou começar a mostrar isso aqui um pouquinho agora, a gente poderia mostrar um outro caso de uso com o envio de e-mail, mas isso aqui vai ficando mais claro com o tempo e a gente vai entendendo também quando que esses princípios fazem sentido, quando que a gente aplica e tudo mais. A gente vai fazer um outro exemplo agora para ficar mais claro ainda. Imagina que quando o usuário se cadastra na nossa aplicação, ele tem que receber um e-mail. Mais uma coisa que a nossa aplicação vai ter que se comunicar com uma camada de infraestrutura, ou seja, um ponto externo, uma API de envio de e-mail que
pode estar offline, que pode ter seus mil problemas. Então, assim, a gente vai começar colocando essa dependência da criação do usuário de um sistema de envio de e-mail também utilizando os princípios do Solid. Então, eu vou começar criando uma pastinha chamada Providers, que seriam como se fossem os repositórios, mas eu gosto de manter os repositórios só para lugares que a gente armazena dados, então bancos, arquivos ou qualquer coisa assim. E aqui, quando eu vou me comunicar com uma API externa, com alguma coisa de envio de e-mail ou qualquer coisa assim, eu crio em Providers. E aí eu vou começar criando aqui o nosso e-mail provider, que é o contrato, que é a interface que define quais são os métodos que eu vou ter no envio de e-mail e por aí vai. Começar criando a interface. E aqui dentro eu vou ter um sendMail. Esse método sendMail aqui, para eu enviar um e-mail, eu vou precisar de várias informações. Então eu vou colocar aqui message. E aqui eu vou criar uma outra interface aqui em cima, que vai definir qual que é o formato dessa mensagem. Então ela vai ter o destinatário, o remetente, vai ter também o assunto e vai ter o corpo da mensagem. E aí eu vou falar que essa mensagem ela segue nesse formato aqui e ela nos retorna uma promise void, porque ela é assíncrona, então sempre que o método é assíncrono ele retorna uma promise void, porque ele não tem retorno nenhum lá dentro dessa promise. E aqui o to e o from, eu não quero que seja só o e-mail, né? Eu quero que tenha nome e e-mail. Então eu vou criar uma outra interface aqui dentro. E eu vou falar que o endereço, ele tem e-mail e tem nome. E aí, esse to e esse from, eles vão ser desse tipo aqui, iAddress, para eles ter todas essas propriedades aqui dentro. E agora, beleza, a gente já tem o contrato, o que define o nosso envio de e-mail. Lá dentro do nosso use case, nós vamos novamente agora criar aqui um private mail provider. O tipo dele é o e-mail provider, né? Ele já fez a importação aqui de forma automática. E agora, aqui no final, depois de ele criar o usuário, eu vou chamar this.mailprovider.sendMail e aqui eu vou preencher todas aquelas informações. Então, o to, agora, o nome dele vai ser data.name, que é o nome do usuário que foi cadastrado, email, data.email, beleza? A gente tem aqui também o from, que é quem que vai estar enviando esse e-mail. Por padrão aqui eu vou botar, sei lá, equipe do meu app. Sei lá, qualquer coisa. equipe@meuapp.com. Aqui eu vou colocar também daí o assunto. Seja bem-vindo à plataforma. E aqui a gente vai... vou colocar o corpo também da mensagem, que pode ser, sei lá, um HTML. Você já pode fazer login em nossa plataforma. Então, novamente, a criação do usuário não sabe exatamente como que está sendo feito o envio de e-mail, não sabe se está sendo utilizado o Amazon SaaS, NodeMailer, MailTrap, MailGun, qualquer coisa assim. Ele basicamente entende qual que é o contrato, qual que é a forma que ele tem de comunicação, qual que é o protocolo de comunicação que existe para enviar um e-mail. Agora, como que vai ser enviado? O nosso caso de uso ele não está preocupado, ou seja, a gente está fazendo uma inversão das dependências aqui. Basicamente, ele não sabe o que essa dependência tem como funcionalidade. É claro que isso aqui não vai funcionar se a gente executar, porque não existe implementação do envio de e-mail ainda, mas a gente vai ver aqui um exemplo de como que nós faríamos essa implementação e colocaríamos aqui no lugar dessas duas dependências para fazer isso aqui realmente funcionar, né? Então, agora que a gente já criou aqui o nosso use case, a gente poderia partir para a criação do nosso controller. Então, se eu vier aqui em Create User Controller, eu vou começar criando uma classe. Perfeito. Ela vai ter um único método também, que pode ser execute também, mas geralmente eu chamo de handle. Esse método aqui vai receber a request do Express. Deixa eu importar aqui a request do Express. E a response também do Express. Deixa eu importar aqui a response do Express. Perfeito, já importou. E aqui ele vai devolver uma promise response. Vou transformar esse método aqui em assíncrono. Perfeito. Beleza? Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Esse método aqui, ele também vai ter um constructor e ele vai receber como parâmetro aqui o nosso create user use case, que é do tipo create user use case que nós vamos importar lá dentro. Então, novamente, aplicando aqui, nós não estamos dependendo de uma implementação, nós estamos dependendo de um contrato, né? Então, agora, o que eu vou fazer aqui dentro é basicamente pegar as minhas propriedades de dentro do meu request body
que é o nome do usuário. Vou ter também aqui o e-mail do usuário e o password do usuário. Perfeito? E agora eu vou chamar aquele nosso create user use case, passando aqui o execute e passando cada um desses dados aqui. Então, nome, e-mail e password. Perfeito? E agora, aqui no final, se deu tudo certo com isso aqui, vou colocar dentro de um try, eu retorno uma resposta com status 201, que é um status de criação, e simplesmente sem conteúdo nenhum. E aqui, no caso, se der algum erro, eu retorno uma resposta com status 400. E aqui, a mensagem de erro dela vai ser error.message, caso exista, né? Que é quando a gente retorna aqui um throw new error. Isso aqui é o message. Se não existir, eu retorno um, sei lá, unexpected error. Simplesmente assim, pode ser, por enquanto. Beleza, salvo isso, a gente já tem um controller da nossa aplicação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar criando aqui as implementações do nosso repositório e do nosso provider de envio de e-mail. Então, eu vou começar criando uma pastinha aqui, implementations, dentro de repositories, e uma implementations dentro de providers, beleza? A implementação aqui do provider do e-mail, eu vou começar criando primeiro uma implementação do Mailtrap Provider. Então, Mailtrap, Mail Provider, que é um serviço que a gente usa enquanto a nossa aplicação está em desenvolvimento, para a gente captar os e-mails, né, que são enviados por ela para um servidor de teste. Então aqui, basicamente, novamente, eu vou exportar uma classe, Mailtrap, Mail Provider, e agora ela vai implementar, ou seja, ela vai precisar seguir um contrato, um protocolo, que é o nosso e-mail provider. E aqui, automaticamente, depois de eu implementar essa interface, ela já sabe quais métodos ela precisa criar, que no caso é o nosso sendMail. Vai ser um método assíncrono, vai ter uma mensagem aqui que ele vai receber. Perfeito. E esse método aqui, ele vai devolver uma promise void. E basicamente o que ele vai fazer? Eu vou fazer um constructor aqui para criar o nosso transporter do NodeMailer. Eu vou utilizar o NodeMailer, né, que é a ferramenta mais comum que a gente usa para enviar e-mails aqui dentro do Node. Beleza? Aqui dentro eu vou simplesmente fazer uma private transporter e vou dar um this.transporter é igual a NodeMailer. Vamos importar aqui NodeMailer from NodeMailer. Eu tenho que instalar as tipagens. Beleza, agora dentro desse NodeMailer aqui, a gente vai chamar o createTransport. E aqui a gente vai passar algumas configurações. Essas configurações, elas vão estar dentro do Mailtrap. Então, se você usa aqui o Mailtrap, deixa eu abrir isso aqui numa janela nova. Trazer aqui para dentro. Se você usa aqui o Mailtrap, você vai ter aqui a sua caixa de entrada, pode criar ela, e vai ter as credenciais aqui dentro. Então, o host, aqui ó, vou até abrir um pouquinho. Então, host, SMTP Mailtrap. Oh, meu Jesus. Nós vamos ter também aqui a porta, que eu vou usar 2525. E na autenticação nós vamos ter o usuário, aqui, que é esse carinha aqui. E nós vamos ter também a senha, que é esse carinha aqui. Beleza? Agora com esse transporter aqui a gente já consegue enviar e-mail. O tipo dele aqui vai ser do tipo mail, que vai vir lá de dentro do NodeMailer, libmailer. Então, basicamente é isso. E aqui agora eu vou dar um this.transporter.sendMail. E aqui eu passo basicamente todas as informações que a gente tem, que é o to, né? O to aqui ele vai ter name e address, não é name e e-mail, então eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, message.to.name, e aqui vai ser address, que é o message.to.email. Faço a mesma coisa pro from, e aqui eu troco para from, e aqui também. Vou ter o subject, que eu pego de message.subject, e eu vou ter também o nosso HTML,
que é o message.body, que é o corpo da mensagem. Pronto, agora a implementação da funcionalidade de envio de e-mail, ela tá pronta, né? A implementação, ela tá totalmente desconexa do nosso caso de uso, da implementação do código, da regra de negócio, da lógica, que é o nosso use case. Então, a gente tem essa separação, né? Esse desacoplamento do código do que é camada de infra, né? O que é basicamente que vai estar conectado com um ponto externo, que vai estar conectado com uma API, com um banco de dados, com a lógica da nossa aplicação mesmo, que ela consegue ser lida sem uma implementação externa, sem depender de serviços externos. E agora, o que a gente vai fazer aqui dentro é a implementação do nosso repositório. Eu vou criar um repositório fake aqui, né, que é basicamente um repositório que vai salvar as informações dentro dele mesmo. Eu não vou fazer a conexão da nossa aplicação com o banco de dados, mas daria também. Eu vou criar aqui então um Postgres users repository. Ele vai também exportar aqui uma classe, Postgres users repository, que vai implementar aquele e-users repository, que tem dois métodos. O find by email, que vai receber um e-mail, que é uma string, e vai devolver um usuário. Deixa eu fazer a importação aqui que está faltando. E vai ter outro método aqui, que é o save, que ele vai receber um usuário e vai salvar no banco de dados, porém ele não retorna nada. Como eu não tenho banco de dados aqui na minha aplicação, o que eu vou fazer é basicamente salvar esses usuários numa variável privada aqui dentro mesmo. Eu vou chamar de users, que é do tipo user, e que vai começar com valor vazio, né, com array vazio. Simplesmente isso. E aí, quando eu chamar o método save aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um this.users.push nesse usuário aqui. Então, é como se eu estivesse salvando ele no banco de dados. Salvando. E aqui no find by email, eu vou basicamente fazer const user é igual a this.users.find. Eu quero pesquisar se existe algum usuário em que o e-mail seja igual a esse e-mail que eu estou recebendo como parâmetro aqui dentro. E aí eu retorno esse usuário no fim das contas. Então é um repositório fake, né? Que serve basicamente para eu armazenar esses dados de alguma forma. E agora, lembra que lá o meu use case até então, ele nunca esteve conectado até agora com a implementação do código, e sim apenas com contratos, né? Com interfaces que determinam quais métodos existem dentro do repositório do nosso provider. E agora o que eu vou fazer é criar um index dentro dessa pasta create user agora, que conecta a implementação do Postgres e do mail trap que a gente tinha criado com as interfaces, né, com o nosso use case. Então, o que eu vou fazer aqui agora é fazer um const mail trap provider é igual a new mail trap mail provider. Então, aqui é mail trap mail provider. Fazer um Postgres users repository é igual a new Postgres users repository. Já fez as importações aqui em cima. E agora, create user use case é igual a new create user use case. E agora, essa classe, ela tem duas dependências, que é o user repository e o mail. Agora, eu vou passar aqui Postgres user repository e mail trap mail provider. Então a gente já passou agora para essa classe as implementações que ela vai fazer. Ou seja, agora sim ela vai ter funcionalidade, porque a gente está passando como parâmetro para ela a implementação do código que realmente realiza a ação dentro da nossa aplicação. E agora, para finalizar, eu vou criar o nosso create user controller, new create user controller, passando para ele como dependência esse nosso create user use case, que é o que ele está recebendo aqui, ó, como dependência também. Então, são tudo questão de dependência que a gente vai passando de um arquivo para outro. E agora, eu exporto daqui de dentro o nosso use case e o nosso controller, beleza? O nosso controller vai ser utilizado lá pela nossa classe, nas nossas rotas aqui, ó. Eu vou simplesmente aqui dentro retornar create user controller, que importa aqui, ó, de dentro do meu use case, ponto handle, passando o meu request e o meu response.
Simples assim, e agora a minha aplicação ela já está funcionando seguindo todos esses princípios que a gente viu do Solid. A gente pode brincar de fazer algum teste aqui dentro, mas não sei se vai dar tempo, vai ficar um pouco meio longo demais. Mas a gente pode continuar os vídeos aqui falando mais sobre arquitetura se você gostar, então por favor, deixe nos comentários aí se você gostasse, até que eu trouxesse vídeos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais detalhados, explicando mais a fundo sobre aplicações de outros princípios de arquitetura, falando um pouco sobre Clean Architecture, falando um pouco sobre Domain Driven Design, ou qualquer coisa assim, camada de infra, camada de domínio, né, falar sobre... falar um pouquinho também sobre outra coisa que é muito legal, que é Command e Carry. Cara, dá pra falar sobre muita coisa bacana dentro de arquitetura aqui de software, principalmente voltada pro back-end, né? Porque no front, como a gente tá utilizando muito React, Vue, Angular, a gente acaba tendo que seguir as opiniões dos próprios frameworks, das próprias bibliotecas. Não que não dê pra gente aplicar Solid, mas na maioria das vezes não dá. Então, vamos testar isso agora pra ver se a nossa API realmente tá funcionando. Então, vou dar um yarn start aqui dentro. Vou abrir aqui um Insomnia. Deixa eu criar aqui um workspace. Solid API. Vamos passar para cá. Vou criar uma requisição aqui, ó. Create user, do tipo post, com o conteúdo dele. Aqui, HTTP, localhost 3333, rota users. O JSON agora, para criar um usuário, preciso do nome, Diego Fernandes. Preciso do e-mail, diego@rocketcity.com.br, e preciso do password, 123456. E agora, se eu dou um send, ele já deu 201 created. E uma coisinha que a gente acabou esquecendo aqui, eu vi até que foi muito rápido, e não deveria ter ido tão rápido, que lá no meu use case aqui, ó, eu esqueci de botar o await antes do envio de e-mail. Então ele não esperou pelo envio de e-mail para dar a resposta. Agora, se eu der um send, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o envio de e-mail, porque realmente o envio de e-mail demora, né, um pouquinho mais. Mas, se eu venho aqui no meu Trap, já tá lá, ó. Seja bem-vindo à plataforma, você já pode fazer login em nossa plataforma. Então a gente já recebeu o e-mail sem problemas nenhum. Então, agora que a gente chegou no final aí da implementação do nosso código utilizando, criando uma API REST com Node e TypeScript, implementando os conceitos de Solid, a gente vai dar uma repassada geral em todos os conceitos, porque agora que ficou tudo finalizado, fica um pouquinho mais claro da gente entender. Primeira coisa, a gente desconectou muito a camada de infra da nossa camada de domínio, da nossa camada funcional. Ou seja, toda camada que se conecta com um ponto externo, com o mundo externo, seja uma API de envio de e-mail, seja um banco de dados. Eita barulheira. Mas tá bom, vamos continuar assim mesmo. Toda aplicação, toda ferramenta, toda camada que vai se conectar, toda classe que vai se conectar a alguma funcionalidade do mundo externo, ela fica abstraída, ou seja, a gente tem os providers aqui, as implementações, né? Então essas implementações, elas não são tocadas diretamente pelos nossos use cases quando a gente está desenvolvendo, por isso que a gente criou esses nossos contratos, né? Para que a gente consiga aplicar lá o Liskov Substitution Principle e o Dependency Inversion Principle, que são os princípios mais importantes do Solid, na minha opinião, para aplicar dentro aqui das nossas APIs. E o outro princípio que a gente aplicou, que foi o Single Responsibility Principle. Cada classe tem uma única responsabilidade aqui dentro do código. Então, no caso, o Create User Use Case tem a única responsabilidade dele, que é a criação do usuário, né? Então, ele faz algumas verificações aqui e cria o usuário. Nós temos também o Create User Controller, que a única responsabilidade dele é receber a requisição de criação do usuário através do protocolo HTTP, processar essa requisição através do nosso Use Case e devolver uma resposta, ou seja, a única responsabilidade dessa classe é a comunicação da nossa aplicação com o mundo externo através do protocolo HTTP, e a gente tem aqui também o nosso DTO, que determina como que vai ser a transmissão dessa mensagem entre o controller e o use case, e por aí vai. Então a aplicação ficou bem legal, eu acho que deu para entender vários dos princípios que eu queria mostrar aqui no Solid. Eu sei que eu dei uma corrida aqui na explicação e falei bem rápido, mas é o meu jeito Eminem de ser, que eu gosto de falar bem rápido mesmo. Mas se você gostaria que eu explicasse alguns desses conceitos mais a fundo, né, com mais base, falando com mais calma, explicando mais a fundo mesmo o porquê disso e entrando mais na prática, deixa aí embaixo nos comentários, porque eu gosto de falar sobre assuntos sobre arquitetura, mas eu nem sempre, como são assuntos um pouco mais chatos, e são chatos mesmo, nem sempre eu sei se vocês vão gostar que eu fale sobre isso, mas tem várias coisas que eu poderia trazer aqui pra dentro, sobre Solid, sobre DDD, sobre... cara, tem muita coisa mesmo sobre Clean Architecture, então deixa aí embaixo nos comentários pra eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo e quem sabe eu traga mais aqui pra dentro dos quadros do YouTube. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!